Olá! No capítulo 2 do nosso Manual de Ética Profissional do Advogado, aqui pela editora Foco, nós trouxemos um tema interessante. Esse é o nosso short vídeo número 2. Veja na tela comigo. O tema que nós vamos tratar nesse vídeo é o da chamada advocacia pro bono. É um novo instituto que foi criado pelo novo Código de Ética e Disciplina e também regulamentado pelo provimento 166 de 2015 do Conselho Federal da OAB. Temos então a chamada advocacia pro bono. A ideia de pro bono é a ideia de pelo bem, para o bem, o advogado atuando pelo bem, retornando aqui comigo, é o advogado atuando pelo bem de alguma pessoa, seja ela uma pessoa natural, seja ela uma pessoa jurídica. Então, o novo Código de Ética e Disciplina traz a lume aí a advocacia, a denominada advocacia pro bono. Em síntese, uma advocacia gratuita. A regra é que o advogado, ao realizar atividades, ao realizar serviços jurídicos para alguém, evidentemente o advogado vai cobrar. Inclusive, o novo Código de Ética e Disciplina prevê expressamente, no capítulo dos honorários advocatícios, que o advogado que cobrar abaixo da tabela de honorários editada pelos conselhos seccionais incorrerá no chamado aviltamento dos honorários. Ele estará vulgarizando os honorários e isso constitui infração disciplinar. Tá certo? Então parta da seguinte premissa: advogado cobra honorários para realizar serviços jurídicos. No entanto, o novo Código de Ética e Disciplina traz a possibilidade de o advogado exercer a advocacia gratuitamente. É a denominada advocacia pro bono. Só que esse instituto, a advocacia pro bono, repito, prevista no artigo 30 do novo Código de Ética e no provimento 166 de 2015 do Conselho Federal da OAB, ela nos traz algumas diretrizes. Para que um advogado possa atuar gratuitamente, pro bono, ele deverá observar algumas peculiaridades. Veja aqui na tela, comigo, essa tabela. Essa tabela, inclusive, consta aí no seu livro, no capítulo 2, chamada da advocacia pro bono. E a advocacia pro bono, essa advocacia gratuita, ela exige a satisfação de algumas características. Nós temos algumas características da advocacia pro bono. Primeiro, é que a advocacia pro bono constitui numa prestação gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos. Voltando aqui comigo. 3 são as características da advocacia pro bono. É uma prestação de serviços gratuita, eventual e voluntária. Gratuita, eventual e voluntária. Não havendo a possibilidade, então, de um advogado sistematicamente prestar a advocacia pro bono, porque é característica desse instituto uma prestação eventual de serviços jurídicos de forma gratuita. A habitualidade desnatura a advocacia pro bono. Um advogado não pode, por exemplo, sistematicamente, em dezenas ou em centenas de casos, atuar gratuitamente, porque isso violaria a característica da eventualidade da advocacia pro bono. Uma segunda característica, e repito, a advocacia pro bono é gratuita, não se pode cobrar um centavo. A ideia da advocacia pro bono é a gratuidade dos serviços jurídicos. E mais, trata-se de uma atividade voluntária, uma atividade que irá partir do próprio advogado. Ok? Mais um aspecto, voltando na tela, vamos verificar aqui. Quem são ou quem podem ser aí os beneficiários da advocacia pro bono? Quem é que vai se beneficiar da advocacia pro bono? 2 categorias de pessoas. Primeiro, instituições sociais sem fins econômicos. Instituições sociais sem fins econômicos, por exemplo, ONGs, organizações não governamentais, ou organizações sociais com interesse público, as OCIPs, e também os seus assistidos, aquelas pessoas que são assistidas por essas instituições sociais sem fins econômicos. Desde que essas instituições e os seus assistidos não tenham recursos para a contratação de advogado. Então, voltando aqui comigo. Primeira ideia, primeiro destinatário da advocacia pro bono. Instituições sociais sem fins econômicos e os seus assistidos, desde que não tenham recursos financeiros para arcar com os custos dos honorários de um advogado. Ok?
Mas, professor, então quer dizer que somente instituições sociais, somente pessoas jurídicas são as destinatárias, aí, os beneficiários da advocacia pro bono? E uma pessoa, um mendigo, uma pessoa paupérrima, ela pode se beneficiar da advocacia pro bono? Voltando na tela, veja aí comigo. As pessoas naturais também podem se beneficiar da advocacia pro bono, desde que elas não tenham condições de contratar um advogado sem que isso lhes traga um prejuízo ao próprio sustento. Seria aquela ideia de pessoa pobre na acepção jurídica do termo. Ok? Retornando aqui, então você acaba de ver comigo os destinatários da advocacia pro bono. Primeiro, instituições sociais sem fins econômicos e os seus assistidos, desde que não disponham de recursos para contratar um advogado. E também as pessoas naturais, pessoas comuns, desde que não possam pagar um advogado sem que isso lhes traga um prejuízo ao próprio sustento. Ok? Mais um detalhe envolvendo aí na tela a advocacia pro bono, algumas vedações previstas aí na nossa legislação. Não se pode utilizar a advocacia pro bono para fins político-partidários. Eu não posso, então, utilizar essa advocacia gratuita, eventual e voluntária para fins político-partidários ou para fins eleitorais, ou então como instrumento de publicidade para captar cliente. Ok? Voltando aqui. Então existe essa vedação. A advocacia pro bono ela vai beneficiar instituições sociais sem fins econômicos, pessoas pobres que não tenham como contratar um advogado. Não se pode utilizar a advocacia pro bono para fins político-partidários ou eleitorais. Por exemplo, em época aí de eleição, um vereador ou um candidato aí à prefeitura começa a trazer nos seus comícios ou na sua campanha eleitoral um advogado dizendo, olha, esse aqui é o doutor fulano de tal, ele vai advogar gratuitamente para a população aqui dessa cidade. Não pode, isso não pode acontecer. Porque senão a conotação da advocacia pro bono seria essa conotação político-partidário eleitoral e isso é vedado tanto pelo Código de Ética quanto pelo provimento do Conselho Federal que regulamenta a advocacia pro bono. Ok? Voltando na tela. Também não se pode utilizar a advocacia pro bono como instrumento de publicidade para captar cliente. Então, o advogado coloca lá na porta do escritório um cartaz dizendo advogo gratuitamente. Claro que isso não seria possível porque haveria nítida capacidade de captar clientela. Temos ainda a inaplicabilidade das regras da advocacia pro bono para certas categorias aí de atividades. No caso, eu não vou aplicar as regras da advocacia pro bono para a assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública e aquela que decorra de convênios firmados pela OAB. Voltando aqui. O defensor público, por exemplo, que presta concurso público, que presta uma assistência jurídica integral e gratuita, ele atua não com base na chamada advocacia pro bono, mas com base na sua missão constitucional, que é defender aquelas pessoas hipossuficientes. O mesmo acontece com aqueles advogados dativos, aqueles advogados que são nomeados pela OAB, que mantêm convênios com a Defensoria Pública. Não vamos aplicar as regras da advocacia pro bono para esse tipo de prestação de assistência jurídica, tanto para assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública, quanto pela assistência jurídica prestada por advogados conveniados com a OAB e a Defensoria Pública, tá bom? Lá existem regras próprias de prestação de atividade gratuita para o assistido, porém remunerada para o advogado. Mais um último detalhe, voltando na tela, alguns impedimentos a respeito da advocacia pro bono. Diz lá que o advogado ficará impedido de prestar serviços remunerados à pessoa que houver assistido de forma gratuita, até o decurso de 3 anos do fim da advocacia pro bono. Voltando aqui comigo, olha que interessante isso. Temos então esse impedimento. Se eu, Arthur, advoguei gratuitamente para você, exerci então uma advocacia pro bono, após o fim da nossa relação, eu atuei para você gratuitamente, por exemplo, numa ação possessória. Você era uma pessoa pobre, não tinha condições financeiras, eu atuei de forma eventual, gratuita e voluntária a você. Muito bem. Encerrada a minha atuação gratuita a você, há vedação de que eu atue novamente para você pelo decurso do prazo de 3 anos de forma remunerada. Então, se você me procurar lá no escritório 1 ano depois, poxa, doutor, olha, gostei tanto do seu serviço, o senhor trabalhou gratuitamente para mim, mas agora eu estou vindo aqui contratar o senhor, eu tenho uma nova causa e agora eu quero pagar o senhor, eu tenho condições de pagar o senhor. Esse advogado deverá recusar o patrocínio dessa causa, porque existe esse impedimento.
Até o decurso de 3 anos da atuação pro bono, o advogado fica impedido de prestar uma assistência jurídica remunerada para aquela pessoa que havia sido beneficiada. Tudo bem? Então, com isso, nós encerramos esse nosso segundo short vídeo. Espero que tenha aproveitado. Muito obrigado e até nossos próximos vídeos.